na última semana, subiram ao palco para celebrar recordes. Recordes de público, recordes de arrecadação daquele dinheiro que, ó, não pode mexer. A lógica deles é simples. Se a casa está cheia e o cofre está cheio, Deus está conosco. Mas eu preciso te alertar. Na biologia, o crescimento constante e desordenado tem um nome. Chama-se câncer. E na física, pagar 10% para garantir proteção não é espiritualidade. É suborno! Hoje, nós vamos passar a navalha da verdade nos indicadores de sucesso da instituição. Vamos descobrir por que o inchaço não é evolução e qual é a verdade mecânica do dinheiro que não pode mexer que um mestre ensinou e que transformaram numa taxa bancária. Se você quer saber se está num corpo saudável ou num corpo doente, fique até o fim. Olá, você está no canal Bom Dia Universo. O meu nome é Dileni. Hoje é dia 9 de janeiro de 2026. Onde estamos e ó, tá cada vez mais cheia na caçamba. E onde fica a caçamba? No mundo cão. Uma imagem. Joana d'Arc não buscou conflito, mas aceitou o seu chamado com uma determinação que confundiu os poderosos. Ela nos ensina que, quando estamos alinhados com a nossa verdade, a solidão não é um vazio, mas uma fortaleza. Mesmo submetida a julgamentos tendenciosos e à perseguição daqueles que usavam a lei para silenciá-la, ela nunca renegou suas vozes ou sua missão. Sua força não vinha de exércitos, mas da pureza de seu propósito. Joana não apenas acreditava, ela agia. Ela transformava a sua espiritualidade em movimento, defendendo aquilo que ela considerava justo. Independentemente do custo pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro dedicado ao conhecimento do Mestre.
É através do estudo constante e da nossa busca por clareza que seguimos fortalecendo este espaço de reflexão. Sigo comprometida em trazer a vocês uma visão única e dedicada, mas preciso compartilhar a realidade por trás desta produção independente. Como é do conhecimento de muitos, enfrentar a manutenção deste trabalho tem sido um caminho de grandes provações. Hoje lido com o peso de 15 processos judiciais movidos por aqueles que não compreendem ou não aceitam a liberdade lúdica das minhas histórias e dos personagens que ilustram a minha loja. Viver e trabalhar sozinha exige coragem, mas a perseguição jurídica que enfrento busca drenar os recursos que sustentam este canal, que, como sabem, não é monetizado. Para que este estudo não seja interrompido e para que eu não precise caminhar sozinha contra essas adversidades, sua colaboração é o que garante a minha permanência. Conto com seu gesto de apoio no dia de hoje. Visite e compre na bomdiauniverso.com.br ou colabore voluntariamente através do QR Code na tela e dos dados bancários no rodapé. Sua solidariedade é o alicerce que mantém viva esta missão. Muito obrigada por estarem comigo. Sinceramente, muito obrigada. E agora, uma outra razão para te ajudar a descalcificar a sua pineal. Tchan! Meus amigos, precisamos conversar sobre uma ilusão perigosa que foi celebrada na última semana. O orador subiu ao palco e, com um sorriso de vitória, apresentou os indicadores de sucesso da instituição. O dinheiro que não pode mexer cresceu. O número de casinhas aumentou. O sarau dos profanos lotados. Inclusive com milhares deles na estalagem do absurdo durante o Réveillon. E a conclusão lógica que eles vendem é: se crescemos, é porque estamos certos. Se crescemos, é porque o Mestre está conosco. Hoje, vocês irão parar e refletir sobre a qualidade desse crescimento. Na biologia, nem todo crescimento é saúde. Na física, nem toda massa gera luz. O mestre ensinou a olhar a essência, não a aparência.
E a pergunta que eu faço hoje para vocês é: estamos diante de um corpo atlético que ganhou músculos? Ou de um corpo doente que está apenas inchado? Pode responder. Vamos analisar o ponto mais sensível. O dinheiro que não pode mexer. Pose para a foto. Foi dito com orgulho: o dinheiro que não pode mexer cresceu. Mas o que significa isso na lógica do mestre? O dízimo foi instituído como uma ferramenta de desapego e libertação para o iniciado. Era um exercício para provar ao subconsciente que a matéria não nos domina. O valor monetário era irrelevante para a instituição, porque uma instituição de mentalismo deve ser capaz de gerar a sua própria riqueza através da competência dos seus líderes. Quando a gestão usa o montante arrecadado como troféu, eles invertem a polaridade. Eles deixam de ver o dízimo como um exercício espiritual do indivíduo e passam a vê-lo como receita financeira da instituição. Se o dízimo cresceu, mas os financiadores do absurdo continuam dependentes, medrosos e precisando da masmorra para se sentirem seguros, então o exercício falhou. Sim. A instituição ficou rica, mas os financiadores do absurdo continuam pobres, inclusive de espírito. O mestre não queria sócios pagadores. Ele queria mentes livres, que não precisam comprar o seu lugar no céu. Eles falam sobre os milhares de profanos em seus saraus. Falam das centenas de casinhas. O argumento é: somos muitos, logo somos a verdade. Isso é a definição exata de mente coletiva. O mestre alertou exaustivamente sobre isso. Ele dizia que a mente coletiva é uma massa amorfa, sem inteligência, guiada por emoções básicas. Onde há multidão, a individualidade é esmagada. Pensem comigo. É fácil encher um estádio se você prometer conforto, amigos, proteção, fé e esperança. Qualquer religião faz isso. Qualquer partido político faz isso. O difícil, o verdadeiro trabalho do mestre é esvaziar o estádio e deixar apenas os líderes. Os homens com H maiúsculo. É peneirar a areia até sobrar o ouro.
A gestão atual escolheu o caminho fácil. Baixar a régua, tornar o discurso religioso agradável e encher a casa. Eles trocaram a qualidade do diamante pela quantidade do cascalho. O discurso do último encontro de Fragatas citou explicitamente as 3 virtudes teologais da igreja: fé, esperança e caridade. Isso não foi um acidente. É uma confissão de mudança, derrota. O mestre fundou uma escola de ciência mental. Em vez de fé cega, ele ensinou o saber. Em vez de esperança passiva, ele ensinou o querer. Em vez de caridade assistencialista, ele ensinou a justiça e o ousar. Quando a liderança volta a pregar fé e esperança, eles dizem: não precisamos estudar física mental, apenas creiam e esperem. Isso é transformar leões em ovelhas. A ovelha tem fé no pastor. O leão conhece o território. Qual dos dois vocês acham que o mestre queria formar? Por fim, o orador disse algo curioso. Ele disse que aqueles que saíram ou questionaram optaram pela sombra. Ele usou a palavra sombra como insulto. Mas vamos aplicar a lógica. O que é a sombra? A sombra é o oculto. É onde a semente é plantada. Nenhuma árvore nasce na luz direta do sol. A semente precisa da escuridão da terra para germinar, criar raízes e ganhar força. O mestre operava na sombra. Ele fugia da fama. Ele trabalhava no silêncio dos bastidores. A luz excessiva dos holofotes, da vaidade, dos palcos lotados. Essa luz cega. Essa luz queima. Se nós somos a sombra, então somos o solo fértil. Somos aqueles que aceitaram sair do palco da vaidade para trabalhar as raízes profundas da filosofia, longe dos aplausos. Eles estão na luz artificial do espetáculo. Nós estamos na sombra real do trabalho interno. Não tenham medo de ser sombra. É na sombra que a vida se forma antes
de nascer o sol. Portanto, não se deixe impressionar pelos gráficos de crescimento deles. O câncer também cresce. A inflação também cresce. A ignorância coletiva também cresce. O que nós buscamos não é crescimento numérico, é densidade de consciência. Vale mais um único desperto que entendeu o ser do que 1000 profanos que apenas decoraram o parecer. O mestre disse, abro aspas, eu quero 500 líderes, fecho aspas. Ele não pediu 500 mil. Ele sabia que a evolução é um processo de elite espiritual, não de massa. Vocês que estão assistindo a este vídeo, vocês são a resistência da qualidade contra a ditadura da quantidade. Mantenham-se firmes. A sombra protege a essência. Como podem notar, minha estante hoje reflete o cuidado que busco para o meu próprio refúgio. Aqui estão reunidos os elementos que compõem a atmosfera do nosso gabinete de curiosidades. Desde o aroma profundo dos nossos incensos e velas, até a energia dos óleos essenciais, sprays e o magnetismo da nossa pirâmide. Não são apenas objetos, são ferramentas de bem-estar que selecionei para que vocês também possam criar um ambiente de harmonia e proteção em suas casas. Toda essa curadoria que apoia diretamente a manutenção deste canal e nos ajuda a enfrentar os desafios que mencionei, está disponível para vocês. Te convido a explorar esses detalhes e levar um pouco dessa energia para o seu dia a dia acessando bomdiauniverso.com.br, seja através de uma fragrância ou da geometria de uma peça. Sua escolha é o que nos mantém em movimento. Um momentinho, por favor. Linha Sátia. E aqui em cima, para quem mora em casa, 7 ervas com sal grosso canforado, um incenso de limpeza. É um incenso de jardim, tá? Então, linha Sátia, incenso de jardim, você não, São Francisco, as pirâmides de cristal, enfim, pirâmide aqui, você não. Aquele hábito de palco de quem quer aparecer? Você não. Pílulas da verdade. Quanto vale a sua paz? $10% do seu salário?
É isso que te venderam? Disseram que se você pagar, o azar não entra na sua casa. Que se você pagar, a mesa farta está garantida. Transformaram o dízimo num suborno espiritual. Você paga para Deus não te castigar. Ou paga para Deus te favorecer. Isso é mentalidade de escravo tentando comprar a bondade do feitor. O mestre não ensinou religião. Ele ensinou leis universais. E na lei, o dízimo não é uma taxa bancária. O dízimo é uma válvula de fluxo. Se você paga com medo, você está vibrando medo. E adivinhe o que o universo te devolve. Mais motivos para ter medo. Hoje vamos limpar essa sujeira. Vamos entender a física do dízimo. Vamos à mecânica. O universo funciona por fluxo. O sangue no seu corpo precisa circular. Se parar, coagula e mata. O ar precisa circular. O dinheiro, que é energia condensada, precisa circular. O dízimo foi instituído nas escolas de mistérios milênios antes da Igreja Católica, com uma única função técnica: criar o vácuo. Existe uma lei que diz: a natureza abomina o vácuo. Se você tira 10% do que ganhou e solta no universo, você cria um buraco energético, um espaço vazio. O que o universo é obrigado a fazer por lei física? Preencher esse buraco. E ele preenche com mais. Mas atenção! Isso só funciona se você soltar de verdade. Se você dá o dinheiro com a mão tremendo, pensando que vai me fazer falta. Você criou apego.
Você bloqueou o fluxo. O mestre ensinava, abro aspas, o dízimo é um exercício de desapego, fecho aspas. É provar para o seu cérebro animal que você domina a matéria e não a matéria que domina você. Nos arquivos do mestre, há uma distinção cirúrgica. Você não dá o dízimo, você devolve. Qual é a diferença? Quem dá acha que é dono. E quem se acha dono tem orgulho. Olha como sou bom! Estou ajudando a obra. Voltando. Isso é ego. Isso anula o efeito. Quem devolve entende a realidade. Você não é dono de nada. Você é apenas um gestor temporário de uma energia que o todo colocou na sua mão. O mestre dizia, abro aspas, tudo vem do todo, fecho aspas. O ar que você respira, a inteligência que você usa para trabalhar, a saúde, tudo é emprestado. O dízimo é o ato de reconhecimento, é você dizer ao universo: eu reconheço que a fonte és tu. Eu reconheço que a fonte és tu. Eu reconheço que a fonte és tu. Eu fico com 90% para administrar a minha vida. Eu fico com 90% para administrar a minha vida. E devolvo 10% para que a roda continue girando. E devolvo 10% para que a roda continue girando. É um ato de humildade e inteligência, não de caridade. E aqui está o erro fatal da pregação atual do dízimo. As instituições medem o sucesso pelo tamanho do cofre. Eles celebram, arrecadamos milhões. Eles esqueceram que o dinheiro do dízimo é energia radioativa. O mestre alertava: o dinheiro do dízimo é sagrado porque carrega a energia de gratidão, ou deveria carregar. Se a instituição usa esse dinheiro para vaidade, para festas vazias, para construir palácios de ego, essa energia queima a mão de quem gasta. E pior, se eles ensinam você a dar por medo ou barganha, eles estão envenenando a sua mente. Eles querem sócios pagadores para manter a estrutura inchada. Nós queremos que você seja livre, que usem o dízimo para quebrar a escravidão do dinheiro. Eu vou te propor um desafio. Não acredite em mim. Teste. O mestre dizia,
abro aspas, não acreditem, duvidem e testem, fecho aspas, o fundador. Se você tem medo de dar o dízimo, comece dando o dízimo do seu tempo ou do seu conhecimento, que é o que eu faço. Mas faça o movimento de soltar. Pegue algo que você valoriza e entregue para algo maior que você. Sem esperar o troco, sem olhar para trás. Sinta a dor do ego perdendo aquilo e depois sinta a liberdade de não precisar daquilo. Quando você fizer isso com desapego total, observe o que acontece na sua vida nos dias seguintes. O universo não falha. O vácuo será preenchido. Pare de tentar comprar Deus. Comece a circular a energia. Eu sou Deilani. Solte o velho para entrar o novo. Carta de princípios. Temos, por princípio, evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com H minúsculo, e um meio digno se faz com homens com H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo, é medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e, por isso, acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador. Portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser
filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos. E, dado esse respeito, que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos, e em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios, e por isso não agredimos aqueles que nos contrariam. Simplesmente retiramo-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de todos os possíveis relativos. Abro aspas. O dízimo é um exercício de desapego. Fecho aspas. O dízimo não compra Deus. Até a próxima semana.